Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem olhar para uma planta e em segundos já dizer a família, gênero e até espécie? Pois é, não é nada de dom, de gênio da natureza, é técnica. E muitas vezes as pessoas fazem isso intuitivamente. E hoje eu estou aqui para te ensinar como fazer isso de forma intencional e conseguir identificar plantas de qualquer lugar, de uma trilha, de uma rua, de onde você quiser. Você vai conseguir identificar plantas através do treino do seu olhar e com as técnicas que eu vou te passar. Vem comigo. E se você é novo por aqui, eu me chamo Ramanda Pinheiro, sim, Pinheiro de planta, e eu tô aqui para te ensinar e te ajudar sobre a identificação de plantas com mais segurança, para você que quer se destacar no seu ambiente de trabalho, se você trabalha com consultoria, paisagismo, pesquisa, educação, esse lugar aqui é para você. E por que que isso é importante? Para que você consiga tomar melhores decisões, seja de manejo, seja na escolha das espécies, se você vai fazer um projeto de paisagismo ou de recuperação de áreas degradadas, ou mesmo para escolher as plantas que vão estar na sua casa. O primeiro passo é saber o nome delas, até para aprender a cuidar delas. E o processo para começar a aprender a identificar plantas é treinar o seu olhar, observando especialmente os detalhes, que é a parte que eu mais gosto. Olhar os detalhes é como se você estivesse colocando um óculos e vendo coisas que a maioria das pessoas não veem. Porque você começa a ver esses detalhes e você não deixa de ver mais, não tem mais como desver depois que você aprende sobre eles. Tá, Amanda, mas por onde que eu começo? Você pode começar pelas plantas que estão ao seu redor, seja na sua rua ou mesmo no supermercado, sempre tem aquelas mudinhas para vender. Essa aqui foi uma que eu comprei. O alecrim, por exemplo, é da família Lamiaceae. É marcado por ter folhas simples, um cheiro marcante que só de mexer assim, ó, você já sente. Quando você aprende as características dessa família, você fica muito mais atento para quando ver essas características de novo, você lembrar daquela planta que você já conhece, que é daquela família. Então, Lamiaceae. Outra, Cactácea. Cactácea tem esse caule esverdeado, fotossintetizante, ou seja, que realiza fotossíntese, já que as folhas dele são modificadas. E nós temos aqui os espinhos, que são agrupados em areolas. Cuidado, porque tem algumas plantas que parecem cactos, mas os espinhos não são agrupados dessa forma e elas não são cactos, são de outras famílias. Mas essa em particular é da família Cactaceae. Então a gente tem aqui outro exemplo que é o ipê, da família Bignoniaceae. As folhas começaram simples, depois foram se diferenciando e a gente está vendo aqui o surgimento das primeiras folhas que são compostas. Inclusive, se você quer uma aula aqui sobre tipos de folhas, comenta aqui embaixo para a gente trazer esse conteúdo para você. Tem muita gente que tem dificuldade de diferenciar folhas simples de compostas. Então aqui a gente já tem uma folha composta com 3 folíolos, uma folha oposta à outra, como se fosse um espelho. A gente também tem aqui a família Arácea, família da jiboia, da costela de Adão, com folhas simples, folhas que geralmente são bem marcantes, assim, ó. Não tem cheiro forte, elas gostam de ambientes mais sombreados, enfim. Cada família tem as suas características. E você tem a opção de simplesmente pegar um livro e memorizar tudo isso, o que eu acho meio inviável, porque são mais de 600 famílias botânicas, ou você pode se familiarizar trazendo essas plantas para perto de você, ou mesmo observando as plantas que já estão perto de você. Então, se você tem em casa, sei lá, um pé de feijão, que é super fácil de cultivar, ou um pezinho de tomate, você pesquisa família botânica do tomate e vão lá aparecer as características. Por exemplo, do tomate, a família Solanaceae. Vai ter lá as características que tem as folhas que são simples, que tem um cheiro forte também, que o fruto é do tipo baga. Então, na botânica, tudo tem classificação. E aí você vai aprendendo esses nomes aos poucos, também não precisa se preocupar em aprender tudo de uma vez. Naturalmente, com a prática, você vai aprendendo esses nomes porque eles vão começar a fazer sentido para você. Se você tentar decorar tudo de uma vez, pode ser que seja um pouco frustrante e você acabe querendo desistir do processo. Então, para tornar as coisas mais fáceis, começa pelas plantas que estão ao teu redor. E já aconteceram várias vezes de estudar mesmo as plantas que eu tenho em casa, eu faço isso na prática. E quando eu estou em campo, aparece alguma planta que eu lembro, ó, essa planta aqui tá com alguns padrões muito parecidos com aquela que eu tenho lá em casa. Já aconteceram várias vezes. E quando eu vou investigar mais a fundo, eu vejo que são da mesma família. Então é uma forma de treinar o seu olhar. O segundo passo é lembrar que o treino do identificador botânico vai além do olhar. Ele vai para o toque, ele vai para o cheiro e vai até para o gosto. Eu amo alecrim.
Mas cuidado com o que você vai provar, porque tem algumas plantas que são tóxicas, né? Então, se você começa a estimular os seus sentidos e usar eles dentro desse processo de identificação, vai ser uma ótima forma de até guardar essas informações com o seu corpo, com os seus sentidos, né? Então, no gosto, no cheiro, que é uma delícia, o cheiro de alecrim, cheiro de manjericão, cheiro de orégano, que fazem parte da mesma família, olha só, e são super fáceis da gente encontrar. E vamos para o próximo passo, que é justamente cultivar plantas, desde a semente. Porque aí você começa a observar elas desde o estágio de muda, você vai vendo as coisas surgirem, né? Então, vai surgindo uma estrutura, vai surgindo uma outra. Tem uma que a gente tem aqui em casa, que ela tem gavinhas, que ela tem umas estruturas que lembram muito as estípulas, e não são estípulas, tem outro nome, que são profilos, tem glândulas, tem vários detalhes, tricomas. Vários desses nomes têm a ver justamente com a morfologia e cada estrutura tem a sua classificação, porque tem várias formas. Então, quando você começa a cultivar plantas, você traz elas para perto de você e o seu olhar fica muito, mas muito mais afiado. Sério. Confia no que eu estou te dizendo e já começa a plantar. Nem que seja um carocinho de feijão, coloca ele para germinar aí na tua casa, porque você vai conseguir acompanhar toda a formação, por exemplo, de uma planta da família Fabaceae. Vai ver o surgimento dos nectários extraflorais, das estípulas, das folhas compostas, das flores, que são diferentes das outras famílias, são flores que têm pétalas diferenciadas. Sério, tem várias plantas que seguem esse padrão na natureza. Então é muito mais fácil você, quando chegar em frente a uma família Fabaceae, você lembrar dos padrões e dizer: essa aqui é uma planta da família Fabaceae. E uma outra forma também, nosso terceiro passo, é o terceiro passo? É o quarto. E o próximo passo é você levar esse treino para a rua, né? E começar a tentar identificar as plantas de uma praça, em frente à sua casa, aonde você estiver, já começa a olhar para as plantas. E um detalhe, se você isso é uma coisa contraintuitiva até, né? Comece a aprender a identificar plantas pelas plantas que você já conhece o nome. Como assim, Amanda? Seguinte, faz aquele processo que eu te acabei de te falar com o tomate, né? Então, você olha uma planta que você já conhece o nome e você vai atrás de saber qual a família que ela pertence, qual o nome científico dela, procura uma descrição sobre essa família, sobre esse gênero, sobre essa espécie, e aí você vai aprendendo sobre a morfologia da planta, sobre as classificações, já sabendo o nome da planta. E essa é uma excelente forma de treinar o teu olhar. Porque se você simplesmente, alguém te fala, isso aqui é um IP, e você olha, memoriza aquele jeitão da planta, IP. Só que se te perguntarem, tá, mas como você sabe que é um IP? Aí você não vai saber dizer. Então é para além de só saber o nome da planta, é saber justificar o porquê que aquela planta, é aquela espécie. Ela tem um nome, mas por quê? Porque toda espécie é uma espécie porque ela é diferente de outras e ela tem características únicas. Então, cada uma delas tem uma diagnose, que seria como o diagnóstico dela ser daquela espécie. Então, quando você aprende não só o nome, mas as características que fazem essa espécie ser essa espécie, aí você já subiu para um outro patamar da identificação botânica e eu te sugiro muito começar a fazer isso com as plantas que você já conhece. E para facilitar todo esse processo, a gente tem um material, que é um livro que a gente chamou de Guia Prático para a Identificação de Plantas, onde a gente reuniu vários macetes de identificação. Então, por exemplo, a partir do momento que eu sei que isso aqui é um cacto, eu vou lá no livro, olho as características, a descrição da família Cactaceae, vejo os gêneros que ocorrem em diferentes lugares do Brasil. Por exemplo, família Lamiácea, família Bignoniácea, família Arácea, tem todas essas famílias lá e mais um monte, tem mais de 30 famílias botânicas. Certamente um material que vai te ajudar nesse processo de pesquisa, é uma ferramenta de pesquisa, você saber as características de determinada família e saber justificar o porquê que ela pertence àquela classificação, àquela família, àquele gênero e até mesmo espécie. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer esse material. Se você se interessar, saiba também que lá dentro tem 2 aulas, uma introdutória e uma com um conteúdo mais aplicado. É um material que a gente atualiza constantemente e você pode baixar as atualizações ao longo de um ano. E se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui o teu like, comenta nem que seja um coraçãozinho e comenta também qual a planta que você já vai começar. E é já começar mesmo, porque não adianta na identificação de plantas você ficar só na teoria. É importante que você vá para a prática, porque isso vai te ajudar
muito a consolidar esse conhecimento e, enfim, conseguir identificar plantas só de olhar, se é isso que você quer. Se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos e ativa as notificações, que em breve vai vir muito conteúdo por aí. Se tiver algum vídeo aqui a gente já vai deixar os links para você acessar também. Então, um beijo e até a próxima!